Ok, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre cérebro, memória e trauma. Especialmente sobre a memória traumática, né? E aí eu gostaria de a gente começar interagindo, talvez vocês possam colocar aqui no chat. Quando vocês pensam em memória, qual é a primeira palavra que vem para vocês? Lembrança? Lembrança. Passado. Passado. Registro. História. Registro. Evento. Evento. Então, muitas. Até agora, não sei se ninguém colocou no chat, que parece que não está aparecendo aqui para mim. Mas, enfim. Na Não tem maioria como das colocar vezes. no chat, na verdade. Assim, se colocar no chat só você vai ver, porque tá como mensagem privada só. Ah, tá. Ok. Então, muitas vezes a gente tem a ideia de pensar a memória como um evento, uma história, um registro, algo que a gente tenha consciência de lembrar, né? De recordar essa lembrança. E muitas vezes o que aconteceu ontem, o que eu fiz ontem, como eu me senti também, tem um elemento emocional. Por exemplo, eu posso lembrar que para mim está fazendo um ano desde que começou o confinamento aqui onde eu moro, que realmente foi total, um ano atrás. Então, essa lembrança, né? Exatamente o que eu estava fazendo, como foi, como eu me senti. Né? Era um domingo, e aí a gente tem a notícia, não, a partir de amanhã não, ninguém pode sair. E mais por 15 dias, e depois de 15 dias foram 3 meses, né? Enfim, então a memória ela vai trazendo todos esses elementos, também um elemento da gente trazer um evento, um registro, mas ela também é muito mais do que isso. É isso que a gente quer trazer aqui também, a gente tem uma compreensão ampla da memória, dos tipos de memória, dos elementos que constituem, e como o trauma ele afeta também esse processamento da memória. E aí, por exemplo, para o Peter Levine, um evento ele só se torna traumático quando uma emoção vai interferir no processamento da memória. Então, isso significa que para a gente poder entender um trauma, a gente precisa entender a memória, como ela funciona, que aspectos estão envolvidos, para a gente poder trabalhar com uma pessoa que sofreu um trauma. O que é que acontece não só nessa memória que a gente registra de um evento, mas também nos outros tipos de memória, que a gente não tem uma lembrança. E aí a gente vai ver um pouco mais na frente quando eu falar sobre os tipos de memória detalhadamente. Então, a memória ela vai estar no cerne, no centro da construção também dos sintomas do trauma, que vem quando há uma interferência ou esse processo de construção da memória está disfuncional. E é ele que vai gerar muitos sintomas, como, por exemplo, os flashbacks, os gatilhos traumáticos, né? Tem a ver com o processamento da memória. E a gente vai entender também como é que isso acontece e como é que também se trabalha na terapia do trauma com a memória. Então, o que é a memória? Né? A gente pensando assim, a memória é um registro, é um evento, é um passado e também é o presente. Ele é uma reconstrução contínua, né? Um processo contínuo, reconstrutivo, que está continuamente selecionando, adicionando, deletando, rearranjando e atualizando informação. Tudo isso para servir ao processo adaptativo da vida e da sobrevivência. O que é que significa isso? Quando a gente tem uma memória, quando a gente lembra dessa memória, a gente, por exemplo, pode ter uma ideia de que vou lá no arquivo da minha mente e vou selecionar aquele dia, um ano atrás, né, 15 de março de 2020. E vou selecionar a pastinha e vai sair aquele filme daquela situação. E não é exatamente assim que funciona a memória. Então, muitas pesquisas têm mostrado que somente o ato de você lembrar da memória, o seu estado atual, como você está, inclusive o significado que você dá para essa memória naquele momento, também modifica a memória. Então, ela não é mais a mesma. E isso também é muito que a gente faz na terapia, né? Ressignificar.
e dar um novo significado, modifica essa relação que a gente construi, que a gente tem em relação à nossa memória. É essa reconstrução. Então, ela está continuamente se modificando e adicionando, às vezes, elementos de outras memórias, da situação atual, do nosso estado emocional no momento de trazer essa lembrança. E esse recordar alguma coisa. Porque esse mecanismo vai tratar de prever situações que é importante para a nossa sobrevivência. Então, a gente entende que a memória, para que uma memória exista, previamente células independentes, neurônios, devem tornar-se mais sensíveis às atividades do outro. E aqui eu trago para vocês a ideia do axioma de Webb. Alguém conhece o axioma de Webb? Tá, um científico, um pesquisador que traz a ideia de que os neurônios que disparam juntos se conectam juntos. O que quer dizer isso? Quando a gente tem uma memória, uma construção dela, são construções de células ou de elementos dessa memória que se conectam juntos. Então, imagine que no momento que uma pessoa está passando por uma situação emocional ou um evento traumático, ao mesmo tempo tem uma luz, tem um som, tem um sabor, tem outro elemento sensorial também, ou uma outra situação. Então, esses elementos se juntam em um padrão de disparo. Então, significa que com um simples elemento eu posso trazer a memória completa. Tanto isso para uma situação de trauma como para uma situação cotidiana, né? Então, às vezes, você pode ser um perfume da sua infância, que faça você lembrar o perfume que usava a sua mãe, que usava a sua avó, que usava algum familiar. Ou aquele cheiro de comida que lembra aquela comida da infância e que vem para a gente uma sensação de todo o afeto, né? Que trazia aquela situação, não aquele lugar. Pode ser, né? Como esse sensorial, o sabor. Pode ser uma determinada maneira de entender as coisas e de trazer a memória. Às vezes isso está mais consciente e outras maneiras não está tão consciente, principalmente numa situação traumática, né? Para dar um exemplo, eu tenho uma paciente que ela diz que se sente insegura toda vez que ela está no quarto dela e que a porta está aberta de uma determinada maneira, num determinado grau. Não é que está fechada nem totalmente aberta, mas se está aberta num ângulo assim exato, numa posição tal, ela não se sente segura. Então, trabalhando em terapia, nesse sentido, ela relacionou com a situação, com o comportamento da mãe dela de vir sempre na porta quando ela era pequena, quando eu tinha, e com a irmã dela também, e vinha e batia a porta muito rápido, abria essa porta muito, muito rápido. E isso causava uma sensação de medo, né? Era assustador. E até hoje ela tem essa sensação em relação à mãe dela. Então, mas inicialmente, não tinha essa relação inicial. Era somente a porta aberta daquela maneira que ela não entendia o que acontecia, né? Por que ela não se sentia bem estando na casa dela. Então, esses são alguns elementos que fazem a gente entender como somente uma parte dessa memória pode ativar todo esse processo, toda essa memória, de uma maneira muito consciente em algumas situações, quando é, por exemplo, uma situação boa, você pode recordar ou lembrar, isso me remete à minha infância. Ou, muitas vezes, quando é uma situação traumática e a gente não tem a lembrança, muitas vezes somente uma reação emocional, corporal, pode ser inclusive vir como sintomas, dor de cabeça, desconforto, e não ter uma conexão direta com a situação. Então, nesse sentido, a gente entende que o que é armazenado no cérebro não são coisas reais, são probabilidades de neurônios. E quanto mais um padrão ele é reforçado, mais forte ele fica na memória. E é isso que a gente também vai ver depois, quando a gente for entender o trauma do desenvolvimento, né? Que a gente vai ver relações, principalmente em relação ao apego. Então, quando uma situação ela acontece ao longo do tempo, de um determinado período, a gente vai criar padrões relacionais também e de funcionamento.
Então, esse padrão específico que fica registrado no nosso organismo como padrões de disparo, a memória, então, ela não é algo estático, mas vai ser um conjunto ativo de processos, está sempre mudando. E como eu disse antes, essa atividade de lembrança, de recordar, é como uma construção de um novo perfil de rede neuronal que vai ter características da memória antiga e elementos de memória de outras experiências e também como as influências do estado do espírito presente, né? Como bem traz o Daniel Siegel. Quem aqui, às vezes, não, ao lembrar principalmente coisas mais antigas da infância, não pensar, eu não sei se isso aconteceu nesse dia, ou tem uma mistura, por exemplo, como foi, não sei, meu aniversário de 6 anos. Aí eu não sei se o tema desse do 6 foi igual ao de 8, aí tem umas coisas que se misturam nesses elementos de memórias que são parecidas, né? E a gente pode, principalmente quando são mais antigas, facilmente colocar elementos de outras memórias que são similares. E aí também a gente pode pensar, por que será que não lembramos, não temos recordos ou lembranças de quando a gente tinha 2, 1 ano, 3 anos, né? O que acontece aí nessa construção da memória que faz que a maioria das pessoas, né, você pode ter um outro difuso, às vezes algumas pessoas podem lembrar de coisas principalmente impactantes um pouco com 3, com 4, mas a maioria vai começar a ter um senso maior da memória a partir dos 5 anos. E a gente vai entender um pouco que está relacionado com a maduração de algumas áreas do cérebro, né, principalmente a partir do hipocampo, que vai estar relacionada em armazenamento da memória. E como então a gente pode entender, por exemplo, traumas que são, digamos assim, pré-verbais, né, antes da gente que possa ter uma memória clara e real do que aconteceu, como é que fica registrado. Aí a gente vai ver que existe um outro tipo de memória que está presente desde o momento que a gente nasce e que não é uma memória tão explícita como a memória que a gente tem de recordar uma situação, de trazer um filme para a memória, né? Para cá, para nossa mente. Mas antes disso, é muito importante que a gente possa entender a relação entre emoção e memória. A emoção, ela é fundamental porque ela vai determinar para o nosso cérebro o que é importante ou não para a gente lembrar. Então, pode observar que a maioria das lembranças que a gente tem mais fortes estão relacionadas com momentos de emoção. E principalmente se algo é bom, eu preciso lembrar daquilo de novo, é algo que eu gostaria de repetir, de fazer de novo, tá legal. E se algo é ruim, eu também preciso lembrar daquilo, como uma questão de sobrevivência. A gente precisa lembrar o que vai acontecer para não repetir e para nos proteger. Então, a emoção ela vai ter uma função nesse registro, de ter um papel central na nossa recordação. Quanto maior o grau de emoção, mais retenção, ou mais memória a gente vai ter mais nítida de um evento. E principalmente quando é uma memória ou uma emoção negativa. Então, ela fica mais fortemente gravada do que outros tipos de memória, inclusive as memórias de emoções com emoções positivas. Isso que Teresa traz da força da memória negativa, ela faz um poder, ela tem um poder importante na questão do que ela citou antes, da previsibilidade, de você criar estratégias e de poder ser previsível com como você vai agir diante de outra situação de perigo. Ou seja, ela tem uma função adaptativa e protetiva. É o poder ela tem, aí são os dois lados. O lado positivo da memória negativa é o fator protetivo, onde você pode ter previsibilidade e criar estratégias, onde você aprende com essa memória que da próxima vez você faria de tal maneira diferente e isso lhe deixaria mais protegido de uma situação. Esse é o curso normal numa memória, vamos dizer, que não ficou traumatizada. Porque o problema na memória traumatizada, ela vai exatamente tirar
a sua capacidade de fazer essa proteção, porque você não consegue construir essa elaboração porque você continua sendo invadido, não como se fosse uma memória, mas como se fosse uma experiência que se repete de novo no momento presente. Você pode começar a pensar a diferença nesse momento da memória negativa, quando ela se torna uma memória traumática ou quando ela é parte de uma experiência que nos ajuda numa função protetiva. E aí você pode começar a pensar sobre a construção da resiliência, como tendo um lugar dentro dessa memória que se transforma em proteção, em estratégia e na previsibilidade. Isso. Afinal, é muito importante a gente recordar os perigos. E é isso que a função das emoções negativas, né, trazem em relação à nossa memória. Porque recordar o perigo e tentar evitar essas situações no futuro, tanto quanto possível, é importantíssimo para a nossa sobrevivência, é um mecanismo de proteção. Então, o nosso cérebro entende que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu preciso lembrar o que é perigoso. Não ir por esse lado, não ir nesse lugar de novo, não estar nessa situação novamente. Então, são mecanismos de proteção num funcionamento normal da memória, né? Habitualmente, é assim que a nossa memória funciona, tratando de trazer, o nosso cérebro a todo momento tratando de entender e prever o que vai acontecer. Se existe previsibilidade, principalmente quando a gente está falando no caso do desenvolvimento, numa criança, ela vai se sentir tranquila, porque ela sabe o que vai acontecer, né? Lembra que sempre dizem, como a rotina é importante para as crianças. Mas por que a rotina é importante? E também para a gente como adulto. Porque a rotina traz essa ideia, essa organização de previsibilidade. Eu sei o que vai acontecer a seguir. E eu posso me organizar para isso. Da mesma maneira, eu penso nas ideias, né? Muitos pais às vezes me perguntam por que meu filho vê muitas vezes o mesmo filme. E vê, decora as falas, né? Todos os dias quer ver o mesmo filme, o mesmo desenho, ou que lê a mesma história. Também passa essa ideia de previsibilidade, né? Tem uma história que existe, tem um início, tem um conflito e tem uma resolução. E eu sei que eu vou chegar na resolução, né? Principalmente quando está falando no caso das histórias. O que dá também uma tranquilidade. Eu sei que vai ter algo assustador, pode ser um monstro, pode ser uma bruxa, pode ser uma situação difícil, eu sei também que eu vou chegar na resolução. E aí eu vou podendo escutar e internalizar essa história, também me identificar com essa situação. Então, a memória vai um pouco daí, dessa necessidade de repetição e de previsibilidade, para a gente poder fazer suposições e nos preparar no que vai acontecer. Então, o que é diferente, a gente vai se lembrar mais. Então, eu não lembro exatamente, você não lembra todos os dias exatamente como você escovou os dentes, como você despertou, porque é uma coisa que você faz habitualmente todos os dias, mais ou menos em automático. Mas se de repente você acordou e tem uma coisa estranha no seu quarto, uma coisa fora do normal, você vai lembrar daquela coisa específica que, por exemplo, não deveria estar aí, ou que não faz parte da imagem. E aí vem a outro fator importante, que a nossa maneira de lembrar não é somente o que a gente fala, nem o que a gente conta, nem a nossa história. Não lembramos somente através das palavras, mas também através de hábitos crônicos de tensão, de movimento e de postura, através do nosso corpo. E os nossos corpos vão respondendo continuamente ao que acontece, como percebemos as relações nas nossas vidas e como nos sentimos a nível interno. Isso é bastante interessante, né? Eu trouxe essa frase de Petiode, e ela, no livro dela, que ela vai falar... Bem, ela tem uma terapia que se chama sensório-motora, que eu acho que a gente já mencionou aqui mais adiante, e se trata exatamente de trabalhar
essa memória corporal, né? Em hábitos crônicos, na postura, trabalhar esses aspectos da memória que muitas vezes são relacionais, né? Que vêm dos nossos padrões relacionais que se constroem durante a infância. E isso como faz que a gente... Isso. E essa parte da memória aqui que Tereza está fazendo referência, ela é muito importante para se trabalhar principalmente com trauma precoce, com os traumas que aconteceram antes do desenvolvimento da palavra e da linguagem. Porque esse trauma só vai ter o registro sensorial dele, só vai estar nessa memória implícita e processual, ele só vai estar dentro desses hábitos e tensões crônicas. O que esse é um ponto. O segundo é que muitas vezes o impacto de uma experiência traumática, ele nos tira a história. Isso significa que nos tira as palavras. Mas ela fica como um sinal, um registro a nível dessa postura. Isso. Fica registrado de alguma maneira, né? De diferentes maneiras, que muitas vezes não está nas palavras. Principalmente numa situação do trauma, que muitas vezes as pessoas não têm palavras para descrever, né? Isso se vai construindo ao longo da terapia. Muitas vezes a gente vai ver que nem sempre esse é o objetivo, falar sobre a memória, mas entender mais que tudo como essa memória funciona. Falar sobre ela é um detalhe, né? É alguma coisa a mais que pode acontecer durante, mas a observação entender como esses tipos de memória, ou como esses sistemas de memória se interrelacionam, como funcionam, como é o funcionamento normal, como é o funcionamento traumático, e como a gente pode trabalhar neles a nível do sistema nervoso também.